tarde. Hoje é dia de análise sistêmica. Como vocês estão? Vamos esperar vocês irem entrando pra gente conversar. Para quem é novo aqui, tá chegando pela primeira vez, eu sou Camila, sou consteladora familiar e toda quinta-feira eu trago aqui a análise de uma história. De onde vem essa história? Vocês me contam. Então, na terça-feira, eu abro o meu direct para que vocês possam enviar a história de vocês. E, dentre essas histórias, eu escolho uma para analisar aqui juntos, né? A gente vai analisando juntos isso porque nós temos histórias parecidas, dores parecidas. Então, mesmo que em condições diferentes, as dores são parecidas, né? Nós somos seres humanos e todos nós temos dores parecidas. Oi, Paulinha, tudo bem? Como você está? Que bom que você está aqui, viu? Então, hoje vai ser um pouquinho diferente a análise, porque eu trouxe duas histórias. E aí, por que eu trouxe? Porque são parecidas, o fundo, ele é parecido dessas histórias. E o outro motivo é, essas duas pessoas que eu escolhi já são minhas clientes. Então, para que vocês enxerguem que tudo é um processo. Então, a gente vai olhando, a gente vai trazendo mais consciência, mas a gente está sempre em um processo. Então, enquanto uma conhece bastante da história, né, fez um relato bem grande, a outra não tinha tanto da história. E essas duas coisas, dá pra gente olhar para isso sabendo muito ou sabendo pouco. Por quê? Mais uma vez, nunca é fora, sempre é dentro. E o que a gente precisa saber, o que é importante pra gente saber, sempre chega até a gente. Então, olhar para o que você sabe, trabalhar com o que você sabe e que se algo, qualquer outra coisa precise vir para você, ela vai chegar de alguma forma. Oi, Bárbara, boa tarde. Como eu falei esses dias nos meus stories, eu esses dias estava buscando documentos dos meus ancestrais e olha, eu procuro isso há tempos e não achava, e de repente eu consegui achar e peguei alguns outros documentos, né? Isso eu consegui achar da parte paterna. Da parte materna eu ainda não encontrei, então já busquei e não estou encontrando. Então assim, é porque, né, o que eu sei é o suficiente e tá tudo certo. A gente vai se cuidando, a gente vai trabalhando isso com o que é hoje, com o que é possível hoje, tá? E não é porque, eu não sei, eu sou adotada, na minha família ninguém conta as histórias, que então quer dizer que eu nunca vou ser curada, então eu vou ter que viver assim para sempre. Não, é possível, tá? Então eu vou lendo aqui a história para vocês, lembrando que, Camila, analisa minha história também. Toda terça-feira meu direct tá aberto o dia inteiro para que vocês mandem. E assim, pode mandar. A única coisa que eu peço é não mande áudio, porque aí é mais complicado para eu ouvir e, né, trazer aqui para vocês. Mas por escrito, assim, fique à vontade para contar os detalhes. E aí, se a sua história for escolhida, eu vou te avisar lá no direct, olha, sua história foi escolhida. E aí, na quinta, como eu falei, eu trago, tá? Então, a primeira história diz assim, ela me conta assim, foi escravo e a avó da minha mãe, que não conheci, que seria a bisavó dela, né, falam que era índia. Eu não sei se tem algo em comum, visto que ambas as etnias vêm de histórico de violência, escravidão e até mesmo de abuso pelos brancos. Foi isso que ela me mandou. E aí eu perguntei pra ela, tá, e o que você quer? E o que tá te incomodando? Você me trouxe um acontecimento, mas como é que esse acontecimento, você sente que isso você associou? Porque se você, né, se a pessoa traz isso, ela associou com algo que ela tá vivendo. E aí foi isso que eu perguntei pra ela. E aí ela me conta assim, eu não consigo ter autonomia na vida. Sempre fico refém de alguém fazer algo comigo
e só me sinto segura se estiver alguém. Consigo ter coragem para fazer coisas. Não consigo, acho que é não consigo ter coragem para fazer coisas. E isso me incomoda porque eu não gosto de ter esse pavor, porque me trava. Aí eu perguntei, você sabe algo, né? Me conte mais. E ela falou, sobre a família da minha mãe, eu não tenho informações mesmo. A única coisa que eles comentaram quando era pequena é que meu bisavô era escravo e a minha bisa foi índia e foi caçada na mata. Quais mais as informações acha necessária para tentar descobrir? Então aí, essa é a história dela. Você vê que ela já consegue relacionar as coisas, que é isso que a gente vai, quando a gente vai expandindo a nossa consciência, quando a gente vai se abrindo, né, para a constelação, para essa filosofia que é muito mais do que uma sessão em si, ela é uma forma de olhar para a vida. Então ela já consegue aí trazer a associação. Então não tem autonomia, eu fico refém, você vê a palavra que ela usa, eu fico refém, me sinto segura quando estiver alguém. Então, de quem que é essa insegurança, né? Possivelmente de quem que é essa insegurança que ela tanto traz, né? Escravos, então índios, então histórias de muita dor, histórias muito pesadas. Então, claro que ela, o nosso inconsciente, ele diz tudo, né? Então, ela já usa a palavra, fico refém de alguém. Quem é que foi um refém lá no passado? Esses escravos, essas pessoas que foram abusadas. Então, esse medo que ela está carregando não é dela, é dessa história familiar, né? Desse medo. Então, esse outro que pode trazer uma segurança para mim, mas a palavra principal aqui é refém. Então, quando perceba, se você não usa palavras, que você vai ver que não condiz, porque ela diz assim, ó, na vida eu sempre fico refém de alguém. Ela é refém realmente de alguém? Não. Ela poderia usar outra palavra. Eu sempre quero companhia, eu gosto da companhia das pessoas, eu sou carente. Não, ela usa eu sempre fico refém. Então as palavras, elas já contam pra gente algo aí que tá vindo. E, enfim, então aqui é o que parece, ela tá, né, trazendo essa história das ancestrais dela, dos ancestrais dela, e carregando isso pra vida. Então, aqui é dar lugar. Quando a gente repete, quando a gente traz, na verdade, é para que essa dor seja vista. É para olhar e falar, olha, tudo bem, essa é a história de vocês, mas acabou em mim, agora são outros tempos. Agora não tem mais escravidão. Agora não tem porque eu senti medo. Eu sou livre. E quando eu estou livre, eu libero todo mundo do meu sistema também. Quem veio antes, quem veio depois. Então eu trouxe essa história aqui, que mais curtinha, porque traz muito isso das palavras, de prestar atenção. Qual é a palavra que você está usando? Qual a palavra que você percebe que, se você for pegar ali ao pé da letra, não tem sentido? Oi, Rafa, boa tarde. Su, Priscila. Tá fazendo sentido? Curte para eu saber. Que aí a gente vai para outra história, que é uma história mais longa, que eu vou contar aqui para vocês e a gente vai analisar. Se ficar alguma dúvida também, tá? Podem me perguntar aqui, que eu vou lendo e vou respondendo para vocês. Beber uma água porque o calor tá. Bom, vamos lá então. Vou contar a outra história. Relembrando as histórias contadas das minhas bisavós, que é a partir daí que eu tenho notícias. Meu pai... Oi, Nath, tudo bem? Meu pai me contava a história que a sua avó era índia
e um branco A, dando origem à sua mãe, que sendo índia também acabou do mesmo jeito, sendo... Eu não vou falar porque eu acho que o Instagram, dependendo da palavra, eles me cortam aqui, tá? Mas vocês entendem. E nascendo meu pai. Tanto a minha bisavó quanto a minha avó paterna sofreram muito. Observação, meu pai hoje, se estivesse vivo, estaria completando 101 anos. Então, devemos pensar em uma época que no mínimo 200 anos atrás da minha bisavó. Então, da parte do pai, Índia, abusos, então foram relações, né? O pai dela vem de uma relação de dor, né? De muita dor. Do lado materno, a bisavó foi obrigada a casar com um homem e na sequência também obrigou a minha avó a casar com um homem que não foi ela que escolheu. Ela já confidenciou que tinha um namorado e que a mãe a obrigara a casar com meu avô porque ele tinha posses na época. Então, lembrando que, né, olha o que ela conta, o pai dela hoje teria 100 anos, então é algo bem antigo mesmo. O que era aqui, hoje é um absurdo, sim, mas naquela época era o comum, né? Os pais escolhiam, as relações eram escolhidas de acordo com as posses, tudo isso faz parte da época, que a gente fala que é o espírito da época. Então, a gente olha de hoje e fala, nossa, caramba, foi difícil, hein? E com certeza foi. Mas às vezes é muito mais difícil a gente olhar para lá com os olhos de hoje do que com o que a pessoa viveu de fato. Exemplo, muitas de nós ainda tivemos uma época da vida que a gente não tinha celular, que, né, exemplo, tempos de criança, tempos de escola. Então, a gente teve esse período, eu pelo menos eu tive, e acredito que quem tá mais ou menos nessa mesma faixa, a gente teve. Hoje a gente não fica sem o celular, qualquer coisa que a gente vive, o celular tá lá. Se a gente olha pra lá, a gente fala, caramba, a gente não tinha celular, né? Mas quando a gente estava vivendo aquilo, era o normal. A gente não questionava, nossa, tá faltando alguma coisa, nossa, devia ser diferente. Não. Então, entende onde eu quero chegar? Às vezes a gente olha para uma história e a gente enxerga de uma forma que quem estava vivendo aquilo não colocava tanto peso. Graças a Deus as coisas evoluem, né? E que bom que hoje é melhor, os relacionamentos podem ser melhores, mas é um olhar ainda de dó. Olho pra lá e falo, ai, coitada, olha o que ela viveu, meu Deus do céu. Talvez um dia essas gerações olhem pra gente e falem, ai, coitados, viveram sem celular, meu Deus, como é que eles viviam desse jeito? Entendeu? Então, assim, quando você tá vivendo, é ok, depois que passa que a gente percebe que não foi algo tão leve como poderia ter sido. Aí, né, a avó, só dei o adendo aqui pra vocês, ela obedeceu aos pais, a avó, né, se tornando uma pessoa amarga e triste. Nunca tive casa de vó, ela sempre foi muito ranzinza, triste pelos cantos. A minha mãe e a minha tia nunca acharam uma pessoa que realmente deram certo. Minha tia e minha mãe se tornaram tristes igual a minha avó. Não conseguem ser felizes em nenhum relacionamento. Minha mãe casou com meu pai, ela tinha 13 anos e meu pai 45 anos. Fugiu de casa porque a mãe, que é a avó dela, né, a avó da analisada, batia nelas demais. E ela, para tentar resolver, só piorou tudo. Casando com meu pai, se tornando infeliz até hoje. Muito sofrimento, uma vida inteira. Vocês conseguem enxergar aqui um julgamento? Ela, para tentar resolver, só piorou tudo. Eu tô olhando com o meu olhar. Não é o que a minha mãe tá contando. Olha, realmente foi muito difícil. Piorei tudo. É ela olhando para a história e vendo a mãe como pequena, que dó da minha mãe, coitada da minha mãe. E aí vocês vão ver, para finalizar aqui, o quanto... Deixa eu arrumar isso aqui, que assim vai ficar melhor. O quanto o fato dela olhar para a mãe dessa forma vai ter um impacto na vida dela, que ela vai falar agora. Eu e minha irmã, infelizmente, cometemos o mesmo erro.
Eu olho para a história da minha mãe cometeu um erro. O erro que me deu a vida. Olha que coisa. O que eu considero o erro da minha mãe é o que permitiu que a vida chegasse para mim. Para mim, para minha irmã, para o filho. Consegue enxergar o olhar equivocado para uma história? E aí ela fala, cometemos o mesmo erro. Casamos com homens 30 anos mais velho. Continuamos o padrão da minha mãe. E eu também não dei certo no casamento. Separei. E você conhece a minha história. Para finalizar, não tem uma mulher na história da minha família que conseguiu ser feliz no amor. Encontrar um companheiro bom. Estou citando só as mulheres. Se eu for falar sobre os tios maternos, aí piora. Minha avó teve 9 filhos, 2 mulheres e 7 homens. Nenhum tio meu teve a felicidade no casamento. Só desastre. Hoje, muitos estão vivendo sozinhos e tristes, sempre se perguntando como pode. Nenhum dos 9 filhos da minha mãe teve sorte na vida de casado. Que sina nós todos carregamos. Tudo isso porque meus avós obrigaram ela a casar com o papai. Ela casou sentindo muito ódio do nosso pai. Deve ser karma. Oi, Gisélia, tudo bem? Paula, tudo bem? Eu também nunca encontrei uma pessoa que realmente olhasse para mim, que eu me interessasse e fosse correspondida. Se eu vou em uma festa, é tão interessante que os homens não parecem se interessar por mim. Desde quando eu comecei a namorar, sempre foi assim. De cara, ninguém nunca se interessou. Depois que conversa comigo, aí eles se interessam. Como você já sabe, da minha história, antes da constelação, nunca tinha tido orgasmo. Minha irmã nunca teve também. Então essa é a nossa história. Depois que eu comecei a ler e a fazer constelações com você, eu tenho melhorado muito. O que a gente vai olhar aqui dentro dessa história? Você viu que ela trouxe bastante detalhes aí, como eu falei pra vocês. As diferenças, né? Uma que sabe um pouco menos, a outra que sabe um pouco mais, mas das duas é possível olhar até pelas palavras, pela forma que coloca. A gente tem isso, né? Que a boca fala o que o coração tá cheio. E é exatamente isso. No texto ela já fala, foi um erro o casamento da minha mãe, foi um erro, eu repeti o erro. Sem enxergar, é uma sina, é um karma. Vocês conseguem enxergar quanto peso tem? Como é que eu vou dar a oportunidade para alguém, para um relacionamento, se tem todo esse peso? Um relacionamento é tão carregado de peso. Erro, erro, erro. E não enxergam o principal dessas relações. Tanto a da avó, tanto a da mãe, quanto a dela. Vida, vida. A vida tá aí graças a esses relacionamentos. E olhar com os olhos de hoje é olhar pra lá e enxergar, coitado. Nossa, que vida triste. Nossa, que vida difícil. Nossa, que sina. É assim que ela tá indo para essas relações. Quem é que vai querer se interessar, entrar numa relação que na alma sente? Um relacionamento para essa pessoa é muito pesado. Eu não vou ficar aqui nesse peso todo. Então, olhar com respeito, olhar com carinho para essa história desses ancestrais e enxergar que dentro dessa história o mais importante aconteceu. A vida aconteceu. Acho que todos nós trazemos essas histórias ancestrais que podem ser vistas quando a gente olha, vendo como histórias de dor e não que não sejam histórias pesadas. Então, os índios, os escravos, eu estava contando que quando eu descobri, né, os documentos desses meus ancestrais e eles vieram para cá, o ano que eles vieram para cá foi 1888. Em 1888 foi quando foi abolida a
escravatura aqui, né, no Brasil. Então, muitos imigrantes vinham para tentar uma vida melhor. Então, como eles não tinham mais mão de obra, porque, né, tinha sido abolida, eles começaram a trazer gente de fora. E eu falei nos stories sobre isso essa semana. Eu poderia olhar para lá e falar, caramba, quanta escassez, né? Quanto, né? O que faltava para que eles viessem tentar uma vida nova num outro país? E eu posso olhar para essa história e falar, caramba, que força, né? Que força de recomeço, de sair do seu país, de ir para um outro lugar, aprender uma nova língua, um lugar que você não conhece, fazer uma viagem de 20, 25, 30 dias dentro de um navio. Então, com o que você se conecta? Você se conecta com a dor ou você conecta com a força que existe além da dor? Porque no fim deu tudo certo. Se você tá aqui, se eu tô aqui, é porque deu tudo certo. A vida continuou. E esse é o sentido de todas as coisas, a vida. Então, dentro dessa história que ela me traz, é enxergar além da dor. Caramba, olha a força desses meus bisavós. Imagino que tenha sido muito difícil, mas eu imagino também a força que eles tiveram, porque eles deram conta. Não faltou nada. Porque se tivesse faltado uma coisinha, a gente não estava aqui. Se tivesse faltado um alimento, se tivesse faltado água, se tivesse faltado o que seja o mínimo para a sobrevivência, se tivesse faltado qualquer coisa, a gente não estaria aqui hoje. Então é enxergar além da dor, além da história. Eu recebi uma pergunta ontem e eu nem respondi, mas só para complementar aqui para vocês. A pergunta foi qual que era a diferença entre a terapia, né, convencional e a constelação. E uma das diferenças é que na terapia é o nosso olhar sobre aquilo, como eu interpretei o que aconteceu, o que eu senti quando aquilo aconteceu. E a constelação, ela trabalha com os fatos. É isso, essa é a história. Eu olho para essa história e eu honro, e eu dou lugar, e eu percebo que o que tem além da dor. Enquanto eu só olho para a dor, eu vou repetir, porque eu tô julgando, porque eu acho que foi um erro, porque não tinha que ter sido assim, porque eu tô repetindo. Quando eu enxergo além da dor, força, deu tudo certo. A força que tinha lá tem aqui também, porque eu sou feita dessas pessoas. Então, eu tenho essa força aqui comigo. Se eles deram conta da escravidão, se elas deram conta de um casamento difícil, o que eu não vou dar conta nos dias de hoje? Entende o olhar que muda para algo que não é uma interpretação, é isso. E eu querendo ou não querendo, eu trago isso comigo, eu trago essa força. Ela é minha, ela tá aqui, ela me compõe, porque eu sou feita dessas pessoas que passaram por tudo isso. Faz sentido? Me falem se tá fazendo sentido. Se vocês têm alguma pergunta. Gente, eu tô morrendo aqui de calor. Eu tô mexendo aqui no cabelo. Mas não liguei o ventilador hoje. Deixa eu beber uma água. E se vocês não tiverem dúvida, eu vou tirar a cartinha. Vamos tirar uma cartinha para essas histórias de hoje. Para que elas tenham ajudado não só as analisadas, mas a todos que ouvirem. Como eu falei, todos nós temos dores parecidas por motivos diferentes. Eu sou capaz.
Eu sou capaz. Sim, nós somos capazes, que é tudo realmente para finalizar tudo que eu trouxe aqui para vocês. Nós somos capazes, nós temos a força na gente. Olhe através da dor. Acho que a mensagem final que eu quero deixar aqui para vocês é: olhe através da dor. O que tem ali? Não é só dor, é aprendizado e é força, tá? Então, mais uma vez, toda terça-feira o direct tá aberto para que vocês enviem a história para mim. Eu leio essas histórias, na quinta trago aqui pra gente analisar juntas. Se você, olha, tô confusa, tô perdida, não sei o que eu faço, vem conversar comigo, vem constelar. A constelação, ela mostra, é o que às vezes a gente sozinha a gente não tá conseguindo. Ela mostra onde está a nossa força, ela mostra onde está o amor, ela traz essa conexão que às vezes sozinha a gente não tá conseguindo, tá bom? Lá na bio tem contato pro agendamento, fique por aqui, praticamente todos os dias tem várias coisas aqui, tem conhecimento, tem live, abro caixinha de pergunta, tá bom? Um beijo e até!